Deixa eu tentar ligar a câmera aqui para ficar uma coisa mais pessoal. Oi? Então tá bom. Obrigada. Pessoal, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos ao Dia Interdisciplinar da Matemática. Muito bom tê-los conosco, né? Esperamos a participação de todos durante o dia, ou na maioria das apresentações que vamos ter, inclusive na mesa redonda, que está com assuntos bem bacanas, bem interdisciplinar, como o nome mesmo já diz. Agora teremos a palestra do Renan. Passo a palavra para ele. Muito obrigada pela participação, Renan. Obrigado, Amanda. Queria agradecer também a todo mundo que está aqui e agradecer ao pessoal da organização, que isso também me inclui. Deixa eu apresentar uma apresentação que eu tenho tanto carinho por. Né? Então, hoje eu vou falar sobre fractais, certo? O que são fractais e como que a gente pode criar eles, né? Essa apresentação eu já fiz semestre passado, numa disciplina de Seminários 1, né? Era uma apresentação longa, mas eu resolvi trazer aqui, dei uma reduzida, para apresentar nessa MAT, porque é um assunto bem interessante e ele é bem fácil de entender, assim, sabe? Ele meio que a escolha de interdisciplinaridade foi porque tem uma ligação muito forte com criação de gráficos, sabe? Geração de imagens visualmente bonitas, né? Apelativas. Então, só quero trazer algumas informações sobre o seminário, né? Que eu me chamo Renan Rabelo Goulart, né? A universidade é a UFSC. Hoje é a data da apresentação e está dia 29 porque eu escrevi errado, mas seria dia 30. E o objetivo, né, é ser apresentado na Semana Acadêmica de Matemática, no SAMAT, hoje. Então, parte 1, né? O que são esses fractais? Só antes eu quero dizer que eu vou fazer uma introdução bem construtiva dos fractais. Existem vários tipos diferentes de fractais, existem maneiras de criar eles, e existe toda uma teoria rigorosa por trás, mas eu quero apresentar eles de uma maneira construtiva e meio intuitiva, sabe? Assim, mais superficial, porque senão fica muito técnico e a gente não vai conseguir apreciar muito se a gente ficar preso nesses tecnismos aí, né, de muita teoria. Então, vai ser bem construtiva essa minha introdução. Primeiro, eu quero trazer o tapete de Sierpinski, né? Vamos começar com um exemplo de cara, né? A ideia é que tu comece com um quadrado qualquer. Nesse caso, a gente tem um fundo preto, então vamos colocar um quadrado branco para dar contraste. Beleza. Vocês conseguem ver meu laser pointer, eu imagino. E quando a gente tem um quadrado, a gente sabe que a gente pode formar ele por quadrados menores, né? Então, imagine como se a gente estivesse fazendo um jogo da velha, né? Dividido ele em duas barras aqui, né? E duas outras barras, né? Linhas aqui, formando 9 quadrados. Né? 3 em cima, 3 no meio, 3 embaixo, né? Nas fileiras. E daí tu tira o quadrado do meio e deixa o resto, certo? Então tu vai ter essa rosquinha quadrada com, né, esse furo no meio, esse CD quadrado aí. Beleza. Agora pensa comigo, lembra que antes a gente tinha separado esse quadrado? Então aqui, por exemplo, a gente tem outro quadrado. Assim a gente também tem outro aqui em branco, né? Como a gente pode ver, a gente separou o nosso quadrado inicial em 8 novos quadrados brancos, né? Aqui só as linhas não estão aparecendo, que estão fazendo a divisória, mas dá para imaginar. Então, agora, para cada um desses quadrados, eu vou fazer o mesmo processo. Para cada desses 8 quadrados menores, eu divido ele em 9 quadrados e tiro o quadrado do meio. Então, eu meio que furo ele, né? Então, eu tiro a parte do meio. Então, acho que a partir daí a gente já pode começar a perceber uma coisa. A gente está meio que fazendo esse processo repetitivo, né? A gente pega o quadrado, divide em 9 e tira do meio. Os quadrados que restaram, dividimos em 9 e tiramos do meio. Então, novamente, a gente queria mais 8 quadrados para cada um daqueles que a gente fez, né? Então, a quantidade de quadrados está aumentando bastante, né? Então, a gente faz o mesmo processo. Separa em 9 para o furo do meio. Vai ficar mais um monte de coisa. E, bom, tu pode repetir esse processo para sempre, né?
Então, vai no limite, por assim dizer. Tu vai lá, divide, fura, divide, fura, divide, fura, divide, fura. É claro que aqui por uma questão computacional, né? O que eu estou apresentando não é uma versão infinita, né? Eu não fiz esse processo infinitas vezes porque eu fiz no computador. Isso aqui, essa imagem, ela foi gerada por um computador. Então, ela tem, né, o limite, né, da quantidade de pixels que tu consegue ver. Mas a ideia é que esse fractal, pelo mais louco que seja, a área dele, pelo fato de estar sempre retirando a área, né? Ela no limite vai tender a zero, né? Mas o perímetro dela é finito, né? Então a gente tem uma figura com um perímetro finito e com uma área zero. Então, e a gente pode até pensar nesses perímetros internos aqui, né? Se eu não me engano, agora eu não lembro se eles tendem a um número finito ou infinito, mas a gente pode também fazer essa análise assim, né? Então, quando tu cria um fractal, né, essa figura geométrica, qual é a relação do perímetro dela com a sua área, né? Qual é, qual é a escala desse objeto? Porque, como vocês podem ter percebido, fractais são semelhantes a si mesmo, né? Essa que é a grande jogada deles. Em todas as escalas que ele faz, né? Conforme tu vai, por exemplo, percebe que essa partezinha dele é igual à partezinha inteira, né? A parte toda. Então, suas partes são iguais ao todo. Isso é estranho, né? Essa propriedade da autossemelhança, né? Então, ela tem... É uma propriedade meio que torna os fractais tão interessantes, né? Porque ele é meio que uma forma geométrica meio absurda, sabe? Como é que... Pense comigo, como é que um conjunto pode conter ele mesmo, né? Como é que uma figura pode ser feita dela mesma? Então, por isso que ele se estende ao infinito, né? As suas pequenas partes são iguais a um todo, né? Então, se a gente for aproximando o fractal, for se aproximando, dando zoom, dando zoom, dando zoom, a gente sempre vai obter a mesma figura, sabe? Pelo fato dessa autossemelhança. E existem fractais que, como eu disse, têm propriedades interessantes, né? Nesse caso aqui, tem uma área que tende a zero com um perímetro finito. Tem fractais que têm uma área finita e um perímetro infinito, que, caso vocês tenham curiosidade, é chamado o... Eu não trouxe uma figura aqui, mas é chamado o floco de neve de Koch. E é impressionante, né? Tem figuras geométricas completamente esquisitas que podem ter um perímetro infinito e uma área finita, ou uma área que vai para zero e um perímetro finito, né? Meio louco de se pensar. Então, outro exemplo aqui é o chamado triângulo de Sierpinski, né? É a mesma coisa, só que em vez de tu ter um quadrado e tu tirar o quadrado do meio, tu tem um triângulo equilátero ou não, e tu tira o triângulo virado do meio, né? Então, vocês podem perceber que tem um triângulo maior aqui, né, equilátero, e tu retira, tu divide ele em 4 triângulos iguais, né? Então, finge que não tá tudo perfurado, né? São esses triângulos aqui, tu divide ele em 3 triângulos, né? E tem esse aqui do meio. Então, esse aqui do meio tu retira, né? E tu vai obter outros 3 triângulos, né, em cada ponta, e tu vai repetindo esse processo infinitamente. E vai obter o triângulo de serpentes, que talvez seja um dos mais populares, assim, né? É bem utilizado, ele aparece em várias áreas da matemática, assim. Por exemplo, o triângulo de Pascal. Se tu tem um triângulo de Pascal, não sei se vocês conhecem, do binômio de Newton, tu consegue, se tu só pinta, por assim dizer, os números pares, se eu não me engano, vai aparecer um triângulo de Sierpinski. Não, são os números ímpares. Se tu pinta os números ímpares, vai aparecer o triângulo de Sierpinski. É bem interessante, assim, vocês podem até pesquisar triângulo de Pascal, triângulo de Sierpinski, que é bem fantástico como essa estrutura aparece na matemática em outros lugares. Então, né, como eu tinha comentado, é uma repetição ao infinito, né? Então a gente repete uma mesma ação sempre, sempre, sempre. Tem um triângulo, tiro do meio, sobra outros 3 triângulos. Para cada um dos 3 triângulos, tiro do meio, vai ter outros novos triângulos. Para cada um desses, tiro do meio. E vai repetindo, e vai fazendo, e vai fazendo. E o teu problema vai ficando cada vez maior, né? Cada vez mais tu vai ter que tirar mais e mais triângulos, né? Então, é uma repetição, ou melhor, é uma recursão, né?
Uma recursividade, uma recursão, é uma ação. Agora, eu explicar exatamente o que é recursão é um pouco difícil, né? Mas é meio que envolve essa ideia. Para cada um, faça tal coisa, né? Então, para cada objeto que tu tem, tu vai ter que fazer alguma ação, né? E acontece que essa recursão, essa ação, ela gera novos objetos que tu vai ter que fazer a mesma ação de novo, sabe? Então, essa é a ideia da recursividade. Quando tu repete, normalmente tu vai criando. Tu cria um, depois outro, depois outro, depois outro. A recursão, ela tem essa propriedade que ela cria assim, começa com um, tu faz o primeiro passo da recursão. Tu cria dois, faz o segundo passo da recursão. Tu cria quatro, né? Ou, enfim, algum outro valor. Então, é bem interessante que a recursividade, ela essa árvore, né, que a gente vai ter que cada vez mais aplicando as nossas ações, porque a gente vai gerando cada vez mais quadrados ou triângulos. Então, essa ideia da emergência, de que uma regra simples, uma pequena regra, tire o triângulo do meio, para cada triângulo que você tiver. Ela, quando tu faz várias vezes, ela cria algo complexo, né? Então, uma regra tão simples pode gerar algo complexo. Mas é o principal conceito da emergência. Emergência é justamente isso. Regras simples geram comportamento complexo, né, a longo prazo. E isso não é algo que se aplica só a fractais, tá? Esse emergência não é de tipo emergência hospitalar, né, óbvio. É emergência de emergir, né? Então, um comportamento emerge a partir de um conjunto de regras. Isso tem várias áreas da matemática da computação, principalmente sistemas dinâmicos. Também temos em autômatas celulares na computação, para quem é da área conhece, né? A gente tem várias autômatas celulares que têm comportamento simples, uma regra simples, mas um comportamento complexo. Só para dar um exemplo, vocês vão achar que fractal é tipo só uma coisa basiquinha, sabe? Tipo, pode ser uma coisa bem complicada, né? Pode ser olha a riqueza de detalhes. Aí tu pensa, tá, mas cadê o triângulo que tu tira aqui, né? Meu Deus, tu não estava tirando o triângulo, agora que triângulo que eu tiro? Então, os fractais que eu vou trazer aqui não são gerados geometricamente, como aqueles outros dois que eu apresentei. É uma geração muito mais universal, é uma coisa muito mais. Vocês vão entender. Mas só para falar mesmo, acho que você já deve ter percebido. Mas, por exemplo, essa pequena parcela aqui, ó, né? Ela é igual ao todo, né? Então, como vocês podem ver, isso aqui também se aplica à autossemelhança, né? Apesar dele ser esquisito, cheio de detalhes, parece um brinco, parece sei lá, um lustre, ele também apresenta autossemelhança. Então, quando a gente pensa em fractais, a gente não quer só saber do fractal na matemática, né? Porque, pô, são coisas meio abstratas, assim, mas eles também podem existir na natureza, né? Claro que não dessa forma como eu apresentei, né? Mas tem algumas plantas, né, que têm essa propriedade fractal, né? Por exemplo, chamado brócolis de romanesco, né, que é o famoso popular, né, para esse tipo de exemplo, que é justamente esse brócolis, bonito pra caramba, e que, cara, o todo dele é os seus pequenos brotos, né? E eu já vi zooms microscópicos, né, conforme vão fazendo zoom nos pequenos brotos, em que até em escalas microscópicas pode se repetir esse tipo de padrão, sabe? Então, é interessante pensar como para a natureza isso é uma ferramenta, né? Para a gente criar plantas e seres vivos. Tipo, claro, o ser humano não é um fractal, né? A minha mão não é parecida com a minha cara. Ou, sei lá, eu não sou uma repetição infinita do meu rosto. Mas tem um motivo. Não, assim, claro, não sou biólogo para estar afirmando isso, né? Mas tem a questão de que a autossimilaridade, na matemática, ela é algo muito eficiente quando a gente quer gerar algo complexo, né? Lembra que eu falei da emergência? Então a gente tem regras simples e que quando feitas várias vezes, geram algo complexo, né? Então, na natureza tem muito disso, né? Tu sempre tem um galho e esse galho vai gerar outros galhos, né? Então tu tem uma árvore, né? O galho tal tem um tronco aqui, aí ele vai gerar um galho, só que ele vai gerar um galho um pouco menor, né? Aí aquele galho vai gerar outros galhos, que também são menores, um pouquinho menores. Que eles galinhas vão gerar outros até gerarem folhas. Então, essa propriedade ela é muito eficiente porque ela permite, em vez de tu ter que planejar todo o teu, né, toda a tua estrutura,
completa, tu não tem que ter um código explicando, né, um código que eu digo o teu DNA, né, enfim, as tuas regras, explicando como é que tu vai montar cada galho. Não, tu simplesmente diz assim, olha, dependendo das condições do teu ambiente, cada galho cria um galho, né? Então, se cada galho cria um galho, o galho que foi criado pode criar outros galhos, né? Então, a gente tem essa expansão, né? A gente é muito eficiente. Então, a gente também pode pensar que é uma questão de informação. O fractal, ele pode ser codificado, vou mostrar mais para frente, com funções. Então, tu consegue codificar toda a estrutura do fractal, toda aquela imagem bonita em apenas funções, né? Então, é uma coisa muito, muito interessante. Então, só para dar um exemplo aqui, claro, isso aqui é uma árvore fractal, uma árvore, né? É abstrata, mas é a mesma ideia, né, gente? Um galho cria os outros dois galhos, cada galho cria os outros dois galhos, cria os outros dois e vai formando. Né? Então, falei para vocês o que que eles são, agora eu quero falar como que nós giramos eles, né? Como é que a gente cria esse discurso. Então, né, antes eu fiz uma apresentação ali de, pô, geométrico, né? Tem um quadrado, tiro o quadrado do meio, tem um triângulo, tiro o triângulo do meio. Só tenho que botar no computador para carregar. Mas acontece que não é bem assim, né? Porque é muito difícil, por exemplo, no computador, tu trabalhar com esse tipo de geometria, né? E tu, né, não é muito, não vou dizer que é difícil, mas é que eu digo, tipo, não é muito prático e não é muito generalizável. Também é muito importante isso, que a gente quer generalizar um fractal, né? E a gente pensar que são só formas geométricas que tu tira a parte do meio ou tu tira alguma parcela dele, né? Tu não permite uma generalização, tipo, pô, beleza, tu chega no hexágono, também é assim, então só existem fractais que são formas geométricas quando tu tira uma parte? Não. A gente pode meio que codificar os fractais em chamadas sistemas de funções iteradas, né? E são funções de variável complexa. Vocês, ai meu Deus do céu, números complexos, variável complexa, cálculo, não sei o quê. Tipo, não, relaxa. São bem simples. Também não vim aqui. Como eu falei, não vai ser um tecnismo muito complicado. E é uma função bem simples. Tá? Fiquem tranquilos. Então, a gente quer gerar de maneira numérica, né? E por que números complexos, né? Números complexos são números bidimensionais, né? Então, nós temos lá a parte real e a parte imaginária. Caso vocês não saibam o que é um número complexo, eu não vou trazer uma explicação aqui, porque não ia dar tempo. Mas pensem, quando a gente tem lá o plano cartesiano, temos os eixos x e y, e temos um ponto. Só que um número complexo, ele não é... Ele é como se fosse uma junção de duas coisas, né? Um número real e um outro número real com uma pequena variável chamada i, que é igual a raiz de menos 1, né? Então, ele é a soma do número real mais, né? O número real mais o número real vezes um izinho. E acontece quando tu opera esse número, né? Tu consegue operar, multiplicar ele, tu vai meio que obtendo outros números complexos, outros pontos no teu plano. Né? Só para dar um exemplo. Então, a gente vai utilizar esses pontos, né? Só que para a gente entender o que é um sistema de funções iteradas, a gente tem que entender o que são funções iteradas propriamente, né? Então, funções iteradas é tu aplicar uma mesma função várias e várias vezes. Tu aplica a mesma função, aplica a função, aplica a função. Tu tem uma única função, e tu aplica várias vezes. Então, por exemplo, o sistema de funções iteradas são várias funções. Agora, eu estou falando só de uma, certo? Então, a gente vai meio que aplicando a função e vamos guardando cada ponto. A gente tem um ponto inicial, aplica F, guarda o ponto. Aplica F de novo, vamos guardar assim de lembrar do ponto, meio que anotar ele, né? Por exemplo, a gente tem uma função que é dos complexos dos complexos, tá? Então, pega o número complexo, aplica a função e me dá outro número complexo. A gente diz o nosso ponto inicial, Z0. A gente diz que Z1 é igual a aplicar F uma vez em Z1. Z2 é aplicar F uma vez em Z1. E a mesma coisa que aplicar F duas vezes em Z0. Então, a gente pode ir aplicando e a gente define que o ponto Z mais N mais 1 é igual a F de Zn, que é igual a tu aplicar F N mais 1 vezes em Z0. Eu sei que pode ser meio, ai meu Deus do céu, como é que é assim? Que é isso? Mas é bem simples, é como se tu fosse criando um caminho, né? Tá no ponto zero, tu vai pro ponto C1, depois vai pro ponto C2, depois tu vai pro ponto... Né? Então, só para dar um exemplo aqui, tem uma função z ao quadrado, aí, como eu disse, esse daqui é o plano complexo, esse daqui é um número complexo, lembra? O número complexo tem duas dimensões, então eu consigo aplicar uma função nele e eu vou obter outro número complexo. Então, eu comecei aqui em Z0, apliquei a função z ao quadrado,
Eu elevei esse ponto ao quadrado, eu multipliquei ele por ele mesmo, e obtive esse ponto. Aí depois eu apliquei a função nesse ponto, obtive esse. Apliquei a função nesse ponto e obtive esse. Interessante, né? Eu podia aplicar, continuar a aplicar, continuar a aplicar. Eu podia estudar qual é o caminho que ele faz, se ele vai meio que se aproximar de um número, se ele vai explodir para o infinito, se ele vai para longe. Mas não vem ao caso. A gente não está estudando funções iteradas, mas sim sistemas de funções iteradas. Então, os sistemas de funções iteradas, agora pode ser uma parte um pouco teórica, um pouco difícil, sim. Mas lembra que a gente tem várias funções. E nas funções iteradas, a gente tem uma só. Quando a gente itera uma função, é tipo f, 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 f. Agora, quando a gente tem, por exemplo, duas funções, qual é o caminho que a gente segue? Sabe? Será que o caminho que a gente segue tem duas funções, f e g? A gente aplica f, g, f, g, f, g? Será que é esse o caminho que a gente segue? Ou será que a gente aplica f, 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 f? Ou f, f, g, g, f, f, g, g? Entende? Quando a gente tem uma só função, é muito fácil, né? A gente só aplica uma função e vai aplicando. Mas quando a gente tem mais de uma função, qual é a ordem que a gente tem que aplicar? Qual é o caminho que a gente tem que seguir? Né? Então, a ordem da aplicação importa. Tu não pode dizer, não. Se eu aplico F, depois eu aplico G, é a mesma coisa que aplicar G e depois aplicar F. Às vezes, não pode ser verdade. Então, a gente tem que saber o que a gente quer, né? Quando a gente está iterando um sistema inteiro de funções. Acontece que, né? Como é que a gente sabe? Qual é o Z1? O Z1 é quando a gente aplica F em Z0 ou quando a gente aplica G em Z0? Essa é a grande questão. Aí que entra a grande jogada, aí que entra a parte legal, a recursividade. Porque para resolver esse problema, a gente vai ter que ter um sistema de funções e considerar todas as possíveis ordens de aplicação. Então, a gente considera todas as funções, todas assim, ó, tu vai considerar a FFFFF, é uma aplicação válida. Primeiro G, depois FFFFF, também é válida. FFG, GGGGG, FFG, sabe? Então, em vez de a gente considerar um caminho, a gente vai considerar uma infinidade de caminhos, né? Seja aplicando G sucessivamente, aplicando F uma vez, depois um monte de G, alternando, aleatório. A gente vai considerar todas as possíveis ordens de aplicação. E a gente vai anotar cada ponto que a gente obter, certo? E, né, a gente vai acabar obtendo uma árvore. Por exemplo, eu começo com Z0. Tá, os índices dos Zs não importa, tá? O númerozinho embaixo deles não importa muito. Eu começo com Z0. Daí eu aplico G é azul e F é verde. Eu aplico a função G. Obtive isso daqui. Depois eu aplico a função... No Z0 eu também aplico a função F, certo? Daí para cada ponto que eu obtive, eu aplico novamente. Ah, para esse ponto, eu vou aplicar G... Não, desculpa, G e F. Mas esse ponto aqui eu também posso aplicar G e F. Agora eu tinha um ponto, depois eu fui para 2, agora eu tenho 4. Então, para esses meus 4 novos pontos, eu aplico GF para esse, GF para esse, GF para esse, GF para esse. Eu vou obter 8 pontos. GF para um, GF para outro, GF para outro. Então, eu vou aumentando a quantidade de pontos, que nem a quantidade de triângulos que aumentavam, a quantidade de quadrados que aumentavam. Tá vendo? Essa recursividade surgindo, né? Aí vocês pensam, tá, mas como é que isso daqui te garante de que tu vai estar tendo todos os possíveis aplicações, né, que eu falei ali, tu considera todas as possíveis aplicações. Acontece que vai acabar gerando uma árvore de aplicações, porque tu começa com um ponto inicial. Aí, nesse ponto, tu aplica F e tu aplica G. Aí, para aquele ponto que tu ganhou, tu aplica F de novo e também tu aplica G. Aí, para aquele outro ali, tu aplica F e tu aplica G. Então, tá vendo? Se eu puxasse outra perninha aqui embaixo, desse daqui, tu ia ter F, 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 e do outro lado tu ia ter G, F, F. Desse daqui tu ia ter um F, G, F, e o outro tu ia ter G, G, F, sabe? Tu meio que vai criando essa árvore e tu vai considerando todas as possíveis aplicações. E vai ficar uma coisa gigantesca, né? Tu vai ter, se tu tiver uma árvore de 20 passos, né? 2 elevado a 20, é um absurdo, é um número enorme. Mas essa que é a grande loucura, né? Olha, isso daqui tá meio escuro assim, mas isso daqui é um fractal gerado com 5 funções, tá? Ela é ordenada de uma maneira específica, as funções, elas têm os parâmetros, eu escolhi a dedo, lógico, não é aleatório. Né, quais funções eu escolhi certinho. E olha que loucura, olha o que ela gera, né? Que eu aplico essas funções e itero elas. Da maneira como a árvore, né, que eu expliquei ali. Forma essa quantidade absurda de pontos. E essa riqueza de detalhes.
Então, as funções são bem simples. Elas são polinômios de primeiro grau com coeficientes complexos. É bem básico, tá? Não se assustem. Cada função, ela tem dois, como é um polinômio de primeiro grau com coeficientes complexos, então tem dois números complexos que a gente tem que alterar os valores deles para alterar a função, e cada número complexo tem duas entradas reais, né? Então, cada função são 4 parâmetros reais para tu alterar. Aí, agora a coisa fica louca, né? Porque, meu Deus. Beleza, tu tem uma função que é um polinômio de primeiro grau. F de x é igual a de x vezes x. Não, desculpa. A vezes x mais b. Tu pode considerar que x, a e b são números complexos. Tu pode considerar que x e b são vetores no espaço. E tu pode considerar que A é uma matriz quadrada. Tu pode considerar que todos os números são quaterniões, sabe? Os fractais, tu pode aplicar em números complexos, mas também pode criar fractais com funções vetoriais. Fractais com funções em quaternions, sabe? Então, né, claro, quaternions, caso vocês não conheçam, são pontos quadridimensionais. Então, para tu poder botar eles numa imagem, só tem que fazer uma projeção deles no eixo, mas eu não vou fazer isso aqui, tá? Só para quem entende, para quem tem interesse, vai entender o que eu estou falando, provavelmente. Mas eu vou me prender mais a funções complexas e vetoriais aqui, tá? Porque são as coisas que a gente mais conhece, mais sabe trabalhar. Apesar de eu já ter feito fractais com quaternions, em 4 dimensões, né? Eu tenho todo um... Eu desenvolvi um aplicativo para geração de fractais que pode criar as funções, que pode alterar os valores. Mas a ideia é o seguinte, é uma função muito simples. São, sei lá, 5 funções com essa carinha aqui, geraram isso daqui, sabe? Loucura, né? 5 funções. Cada função tem 2 números complexos, basicão. Então, claro, para tu escolher os números complexos corretamente, os parâmetros da função, não é um trabalho fácil, né? Tu tem que ter uma certa experiência. Eu crio como se fosse algo assim, porque eu faço um monte de fractal, né? Então, meio que eu já vou criando uma certa experiência e entendendo o que cada número faz, como é que cada número conversa com o outro. Mas para quem nunca fez, pode ser um trabalho muito difícil no começo. Então, a ideia da restrição, né, só para falar que, tipo assim, nem sempre tu quer, por exemplo, eu não quero permitir que o meu fractal seja gerado aplicando várias vezes a função g. Né? Lembra que aquela árvore eu vou ter todas as possíveis aplicações das funções que eu tenho? Às vezes eu digo assim, olha, eu não quero que seja considerado meu fractal se eu aplicar g seguido uma vez do outro, g e g. Não pode ter essa aplicação, g aplicado a g, certo? Aí você já vai entender o seguinte, de que se eu criar essa restrição, eu digo, olha, tem certas aplicações impossíveis. Eu meio que vou cortar umas perninhas, sabe? Eu digo o seguinte, olha, não pode ter G aplicado a F, certo? Então eu meio que corto esse galho da árvore, sai daqui. Aí eu também posso dizer, não pode ter G aplicado a G. Corta esse galho da árvore, ele não vai mais dar broto. Vai seguir a partir dos outros. Esse daqui tu vai continuar aplicando F de G, F de G. Mas sempre quando tu tiver um G aplicado a F, né? Tu pode imaginar que fosse uma sequência, enfim. Tu corta fora o bracinho e não marca esse ponto. Então, tu não conta esse ponto e tu diz assim, ó, esse ponto não vai ser desenhado, ele não faz parte do fractal, né? Lembra que antes a gente estava anotando todos os pontos, agora tem alguns que a gente não vai anotar, que a gente vai ignorar. Então, tu pensa, pô, mas o que isso muda, né? O que altera? Como é que afeta? Esse fractal não tem nenhuma restrição. 5 funções. Com as mesmas 5 funções, se eu aplico uma restrição dizendo que uma função não pode ser aplicada 2 vezes uma atrás da outra, isso que surge. Não é fantástico? Isso é incrível. Só com uma restrição muito simples. Uma função não pode ser iterada, não pode ser aplicada seguida, né? 2 vezes seguidas. Não pode ter FF, não pode ter GG, não pode ter HH, depende de quais funções que tu usa. E gera isso. Então, tu restringe, tu obtém essa nova fractal. Então, agora eu vou dar um epílogo aqui, né? Uma galeria de alguns fractais gerados por mim. Para quem me conhece, quem já recebeu no direct, no privado, quantidade de fractal que eu já gerei, eu publicava online, eu não publico mais, mas são vários fractais. Eu não detenho o direito deles, tá, gente? Para deixar bem claro, porque é um conjunto de funções, eu não detenho o direito sobre um conjunto de funções, mas enfim, eu gerei eles, né? E encontrei uns parâmetros legais aí que eu queria compartilhar. Olha que fantástico, né? Um fractal que parece uma folha, né? São 3 funções complexas, essas aqui, 3 funções complexas. E gera uma folha, parece, né? Uma coisa assim meio, né, orgânica. Isso daqui é quando eu aplico uma restrição no fractal anterior. Então, é só uma restrição. Os valores da função não mudam, tá, gente? Mesmas funções, só muda a restrição.
Tem esse aqui mais geométrico, são 4 funções. Aquele que a gente viu antes, né? Quando aplico uma restrição, quando aplico novamente mais uma restrição. Então, vocês podem ver que aqui a gente está meio que esculpindo, né? A gente tem esse primeiro, a gente tira uns excessos ali, dá uma esculpida. Então, vocês podem perceber, quando eu passo daqui para cá, ó, alguns detalhes meio que ficam, né? Então, é como se a gente estivesse esculpindo mesmo, fazendo uma escultura, bem artístico mesmo. Tem esse aqui que é meio louco, assim, né? Enfim, não é um fractal exatamente, mas é mais uma brincadeira na renderização, porque tu pode combinar fractais, né? Tu pode desenhar um fractal na imagem e tu desenhar um fractal em cima da imagem, né? Isso no computador, né? Matematicamente isso não faz muito sentido. Mas tu gera um fractal, aí tu gera outro em cima, né? E tu pode fazer combinações de fractais um em cima do outro. Aqui eu fiz uma combinação de 2 fractais, desses dois aqui, ó. Só que no caso eu disse assim, ó, olha, desenha esse daqui no fundo da tua imagem, e quando tu for desenhar esse, tu meio que apaga os pontos em que for pertencente a eles, né? E daí fica essa coisa que parece que tá cavada, né? Parece que tiraram coisa assim, né? Meio que uma brincadeira na renderização, não tem significado matemático, mas é só esquisito mesmo. Tem isso, um pentagrama, assim, uma estrutura, né? Parece que é um pilar, meio, né? Esse aqui também é um dos meus favoritos, esse aqui eu adoro tanto. Nossa, quando eu postei online esse aqui, um monte de gente comentou, gostou bastante, bem legal. O triângulo de Sierpinski, vocês podem ver que é o triângulo de Sierpinski, só que meio esvoaçado, assim, né? Meio fantasmagórico. Que tem aquele outro que eu já tinha apresentado. Isso daqui é quando acontece que tu desenha esse de cabeça para baixo em cima dele mesmo, né? Então tu vai ter um colado em cima do outro, só aqui de cabeça para baixo. Isso daqui, coisa estranha. Só muda a restrição nesses daqui, né? Esses daqui são as mesmas funções, só muda a restrição. Isso aqui parece um totem, sabe? Aqui são 4 totens, todas as mesmas funções dos 4, só que só muda a restrição para outro. Tem pequenos detalhes que se alteram, tá? Porque não dá para perceber muito bem. Aqui percebe melhor. Mesmas funções, só altera as restrições. Mesmo caso aqui. Mesmas funções, só altera as restrições. E é isso, gente. Essas aqui são minhas referências. Obrigado. Bateu aqui meu tempo, 30 minutos e meio. E é isso, qualquer dúvida, vocês podem perguntar, se tiver interesse em como é que eu gero eles, se quiser conversar sobre, eu estou aqui disponível, tá? E é isso. Hum, uhum, sim. Então, foi em 2018, acho que foi, não, isso aí, começo de 2018. Eu estava viajando com os meus pais e, enfim, minha mãe, ela tem bastante interesse em mandalas, né? Ela gosta de mandalas, aquelas coisas geométricas, em que é, né, aqueles desenhos geométricos com simetria radial, né? E eu estava procurando para ela um software de computador para gerar essas mandalas para ela, porque ela queria e tal. E daí eu acabei encontrando uns softwares, e daí eu fui lendo mais a fundo, eu vi, isso aqui era um fractal, eu fiquei, é um fractal. E daí eu descobri o fractal de Mandelbrot, né, que é o famoso conjunto de Mandelbrot. E daí para frente, né, fui lendo, encontrei fractais de função, de funções iteradas, né. Lembrando, tem fractais diferentes, gerados de formas diferentes, esses com sistema de funções é um deles. E daí eu fui pesquisando e gostei bastante. Eu já comecei, eu não sabia programar em 2018, eu aprendi em 2019 e eu fiquei mais profissional, por assim dizer, em 2020, que eu aprendi programação mais pesado, durante a pandemia. E quando eu aprendi a programar, eu pensei, cara, eu vou fazer um programa para gerar eles. E eu trabalhei por 2 anos em cima desse aplicativo, né, para gerar fractais, e é o que, sabe, é uma parada que eu gosto muito, sabe? Não tá ainda público, porque, tipo, tem, cara, eu já fiz um monte, já fiz um pra que tu consegue fazer vídeo, para tu renderizar fractal em 3D, daí tu gira o fractal. Aí tem o que, em quaternion, você consegue alterar o valor do quaternion, girar o fractal. Ah, a loucurada, assim. Só que, como é uma parada que, tipo, eu tava escrevendo mais para mim, meio que eu uso pro, né, para uso pessoal. Mas foi uma parada que eu dediquei muito, assim, e que realmente é apaixonante, porque tu vai criando, sabe? Essa que é a parada legal, porque mexe com a tua criatividade. Quando tu vai entendendo como que cada função faz, o que que cada função faz, quando tu entende o que que o coeficiente daquela função, o que que ele representa para o fractal, e se tu mexe ele no teu plano, o que que ele vai fazer,
Quando tu aprende isso, é muito gostoso, sabe? Porque daí tu meio que consegue moldar ele da tua forma, sabe? E é algo fantástico, assim. Eu realmente tenho bastante apego, assim. É isso. Espero ter respondido a dúvida. Posso fazer uma pergunta? Uhum. A única razão, só para ver se eu entendi direito, a única razão de ter sido usados os números complexos é porque eles dão estruturas bidimensionais? Isso, perfeito. Assim, ó, como eu disse, tu pode utilizar a mesma ideia, né, com vetores, né, no R3, por exemplo. Tu pode utilizar essas funções iteradas em três dimensões com vetores. Só que números complexos, eles, né, por não terem três dimensões e por serem bidimensionais, trabalhar com eles é mais fácil, sabe? Porque funções vetoriais, tu vai ter que ter uma matriz quadrada e um vetor, aí tu vai ter bastante parâmetros. Só que acontece que os números complexos, eles são muito simples, entende? Tipo, os fractais que eles geram são muito bons, sabe? Eu percebi por experiência de que se tu utiliza as funções complexas, os fractais, eles são, os parâmetros que tu seleciona, é muito mais provável de dar certo, sabe? Porque às vezes tu escolhe um número ruim, né? Tu escolhe um parâmetro meio ruim para tua função, ela fica meio bagunçada, né? Mas os números complexos, pelo fato de eles ser bidimensionais, de tu poder multiplicar dois números complexos, somar um número complexo com outro, então tu cria essa função que ela é fácil de ser reproduzida e iterada e gera algo bidimensional, né? E a forma como o número complexo trabalha, né? Tu tem aquela rotação quando tu multiplica. Então toda a estrutura dos números complexos permite que gerem fractais bidimensionais e muito bonitos, sabe? Eles não sempre dá uma coisa legal, sabe? Funções vetoriais não. Às vezes tu escolhe uns números, uns parâmetros na tua matriz, no teu vetor, e fica uma coisa feia, sabe? Só fica, literalmente, são fractais que, tipo, tem 10 funções e só fica um monte de linha. Porque tu escolheu uma função ruim, sabe? Então, por isso que eu uso bastante números complexos, né? Os quaternions também têm essa propriedade. Os quaternions sempre fazem fractais bonitos, já percebi isso. E é isso, por isso que eu uso funções vetoriais. Funções complexas. E realmente funcionam muito bem. Entendi, então. Obrigado. Mais alguma dúvida? Vou ler o chat, não tô... Uhum. Valeu, gente.